Sempre achei que o casamento não era apenas a união de duas pessoas, mas também a fusão de mundos inteiros. Quando aceitei me casar com Daniel, não disse sim apenas a ele, mas também à sua família. E, como toda mulher recém-casada, confesso que carregava dentro de mim um desejo silencioso de ser aceita, de provar que eu poderia ser parte daquele círculo fechado de tradições, histórias e laços que existiam muito antes de eu chegar. Daniel sempre foi o elo entre mim e seus pais, principalmente porque eu percebia que minha presença ainda era avaliada com certa desconfiança. Não havia hostilidade aberta, mas havia olhares que pareciam pesar mais do que palavras. Seus pais, meus sogros, eram pessoas do tipo que viaja o mundo, que coleciona destinos como quem coleciona postais. Gostavam de contar histórias de cada canto visitado, de cada cultura explorada. E eu, sempre à margem, sorria e ouvia, tentando encontrar meu lugar naquela narrativa familiar em que eu ainda era apenas uma nota de rodapé. Foi nesse cenário que surgiu o pedido que mudaria tudo. Meus sogros anunciaram que estavam prestes a realizar mais uma viagem, desta vez para o Havaí. Eles falavam com entusiasmo sobre praias paradisíacas, vulcões adormecidos e noites ao som do hula. Eu os escutava, tentando compartilhar da empolgação, até que a sogra, quase de maneira casual, lançou a proposta. Querida, pensamos em deixar a Ana com você durante a viagem. Demorei alguns segundos para processar. Ana era a sobrinha deles, filha da irmã de Daniel, uma menina de 8 anos que todos descreviam como especial. Não no sentido comum, mas porque havia algo que a distinguia de qualquer outra criança. Ela nunca falava. Desde o nascimento, diziam, seus lábios jamais formaram palavras. O diagnóstico médico nunca fora conclusivo. Alguns acreditavam em uma condição neurológica, outros em um bloqueio psicológico. A verdade é que ela vivia envolta em silêncio. Senti meu coração acelerar. Cuidar de uma criança que não fala. Eu, que nunca tive experiência sequer como babá, agora receberia uma responsabilidade enorme. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Talvez essa fosse a minha chance de mostrar à família de Daniel que eu era mais do que a nova esposa. Eu podia ser confiável, madura, capaz de assumir papéis importantes. Claro, eu ficaria honrada, respondi, quase antes de pensar. A sogra sorriu, talvez surpresa com minha disposição, talvez aliviada por ter encontrado alguém que aceitasse sem protestar. Daniel me lançou um olhar misto de orgulho e preocupação. Ele sabia que eu estava me oferecendo para algo que poderia ser difícil, mas também sabia o quanto eu desejava ser aceita. Naquela noite, deitada ao lado dele, minha mente não parava. Eu imaginava como seria a rotina com uma criança que não respondia, que não me chamaria de tia, que talvez nem demonstrasse sentir minha presença. O silêncio dela poderia ser um abismo entre nós. Mas eu também me perguntava, e se, de alguma forma, eu conseguisse atravessar esse abismo? E se justamente comigo, ela revelasse algo que nunca havia revelado a ninguém? Havia em mim um misto de medo e esperança. Eu queria acreditar que esse desafio poderia se transformar em uma ponte, não apenas para me aproximar de Ana, mas também da família inteira. Quando meus sogros embarcaram para o Havaí, carregados de malas coloridas e entusiasmo juvenil, senti que uma página nova se abria diante de mim. E, junto com as malas que eles despachavam no aeroporto, eles deixaram em minhas mãos uma responsabilidade que parecia muito maior do que eu podia carregar. No entanto, dentro de mim, um pensamento persistia. Talvez fosse no silêncio que eu finalmente encontraria meu espaço. Quando Ana chegou à minha casa, trazida pela tia que a deixou rapidamente na porta antes de se despedir com um beijo apressado, senti que o ar dentro da sala havia mudado. Ela entrou em silêncio absoluto, como se o mundo ao seu redor fosse apenas um palco no qual não precisava desempenhar nenhum papel. A primeira coisa que notei foram os olhos. Olhos grandes, castanhos, mas não de um castanho comum. Havia neles uma intensidade profunda, como se guardassem mais do que uma criança de 8 anos deveria carregar. Seu olhar não era curioso nem tímido, era fixo, perscrutador, como se me estudasse por dentro, como se me despisse das minhas intenções. Os cabelos caíam lisos e escuros até os ombros, presos de forma desajeitada por um elástico gasto. Usava um vestido simples, de tecido leve, estampado com pequenas flores azuis que contrastavam com a palidez da sua pele. Nos pés, sandálias já bem usadas, como se tivessem caminhado muito mais do que deveriam. Oi, Ana, arrisquei, sorrindo, abaixando-me até ficar na altura dela. Seja bem-vinda. Nenhuma resposta. Nenhum gesto,
nem um aceno. Apenas aquele olhar profundo, que me fez engolir seco. Levei-a até o quarto que preparei para ela, tentando criar um espaço aconchegante. Lençóis novos, bichinhos de pelúcia arrumados na cama, uma luminária em formato de lua para suavizar a noite. Ela observou tudo em silêncio, andando devagar pelo quarto, passando os dedos pelas prateleiras como quem reconhece um lugar estranho mas decide aceitá-lo. No começo, o desconforto foi inevitável. Eu falava, tentava estabelecer alguma conexão, mas as palavras morriam no ar. Era como se conversar com ela fosse como falar diante de um espelho que não refletia som algum. O silêncio de Ana não era apenas ausência de voz, era presença. Um silêncio tão denso que parecia se estender pelos corredores da casa. No fim da tarde, sentei-me na sala para observá-la. Ela pegou uma folha de papel e alguns lápis de cor que eu havia deixado na mesa. Pensei que fosse desenhar flores, casas, algo infantil. Mas não. Ana traçava linhas retas e ângulos, figuras geométricas incompletas, rostos sem boca, casas com janelas todas pretas. Cada desenho tinha um peso, como se carregasse um significado que eu não sabia decifrar. Que bonito, Ana! O que é isso? Perguntei, apontando para um desenho que parecia uma escada que não levava a lugar nenhum. Ela não respondeu. Apenas virou a folha para mim e me olhou, com aqueles olhos que pareciam querer dizer algo, mas que insistiam em permanecer mudos. Mais tarde, percebi outro hábito curioso. Ana tinha o costume de fixar o olhar em cantos escuros da casa, atrás das portas, embaixo da escada, perto das janelas quando a noite começava a cair. Seus olhos se estreitavam, como se vissem algo que eu não via. Às vezes, seus lábios se moviam levemente, formando sons tão baixos que não chegavam a ser palavras. Sussurros inaudíveis, como o zumbido de um vento que passa por uma fresta. Eu tentava não me deixar impressionar. Repetia a mim mesma que crianças têm imaginação fértil, que talvez ela estivesse apenas brincando dentro do próprio mundo. Mas havia algo inquietante na forma como ela fazia isso, como se estivesse de fato respondendo a uma presença invisível. Quando a noite caiu, preparei o jantar. Coloquei o prato diante dela: arroz, frango grelhado, salada. Ana comeu em silêncio, mastigando devagar, sem nunca levantar os olhos do prato. Nenhum pedido, nenhuma reclamação, nenhum obrigada. Eu quase esqueci como era ouvir a voz de uma criança, porque naquela mesa só havia o som dos talheres. Depois do banho, levei-a para o quarto. Deitei-a na cama, ajeitei a coberta e acendi a luminária em formato de lua. Ela me olhou fixamente por alguns segundos, e por um instante tive a estranha sensação de que iria dizer algo. Mas não disse. Apenas fechou os olhos e virou o rosto para a parede. Fui para meu quarto tentando relaxar, mas o sono não vinha. A casa parecia diferente, como se o silêncio de Ana tivesse se espalhado pelos cômodos. Era um silêncio vivo, que respirava, que se infiltrava nas frestas da madeira e nos cantos escuros. Por volta da meia-noite, acordei de repente com a sensação clara de estar sendo observada. Abri os olhos devagar, e a penumbra do quarto parecia mais densa do que de costume. O coração acelerou sem motivo aparente. Não havia som algum, apenas aquele silêncio absoluto. E então percebi, não estava sozinha. Os dias começaram a se arrastar como se cada hora fosse mais longa do que a anterior. O silêncio de Ana não era apenas ausência de palavras, era uma presença constante, densa, que preenchia cada canto da casa. Era como viver dentro de um quarto abafado, sem janelas, onde até o próprio pensamento parecia ecoar alto demais. No início, tentei me convencer de que aquilo não me afetaria. Eu falava com ela sobre o clima, sobre a comida, sobre coisas banais. Lia em voz alta, contava histórias, até cantava algumas músicas infantis na esperança de despertar alguma reação. Mas nada. O máximo que recebia eram aqueles olhos enormes e fixos, que pareciam acompanhar cada gesto meu como quem observa uma peça de teatro, e eu era a única atriz no palco. Depois de 3 dias, percebi que meu humor começava a se deteriorar. O silêncio dela não era passivo, era como um espelho que refletia minhas próprias inseguranças. Eu me perguntava se estava falhando como cuidadora, se havia algo errado comigo. Comecei até a me questionar se não estaria imaginando certas coisas. Às vezes jurava ouvir passos leves no corredor quando Ana já estava deitada. Outras vezes, tinha certeza de que ela murmurava palavras incompreensíveis, mas ao me aproximar, tudo se desfazia no ar. Nessas horas, recorria a Daniel.
Ele estava em viagem de trabalho, e nossas conversas por telefone eram rápidas, cheias de ruídos de fundo. Amor, você não entende. É um silêncio pesado, diferente. Às vezes sinto que tem alguém mais aqui. Do outro lado da linha, ele suspirava. Você está nervosa porque não está acostumada com crianças. Ana é assim mesmo. Ela não fala, mas é só isso. Não há nada de errado além disso. Eu queria acreditar. Queria me convencer de que era apenas estresse, que minha mente estava criando fantasmas onde não havia nenhum. Mas cada vez que desligava o telefone, voltava a encarar a menina e seus olhos insondáveis, e a dúvida se instalava de novo. Uma tarde, enquanto arrumava a sala, percebi que Ana havia se levantado do sofá e estava diante do aparador, onde ficavam algumas fotos da família. Ela estendeu o dedo e apontou para uma moldura específica. Uma foto dos meus sogros, ainda jovens, sorridentes, em frente à casa antiga da família. Quer ver essa foto? Perguntei, tentando interpretar o gesto. Peguei a moldura e mostrei a ela mais de perto. É sua avó e seu avô, quando ainda moravam aqui. Ana continuou olhando fixamente, mas não disse nada. Depois, apontou para outra foto, desta vez de Daniel quando criança, sentado na escada da mesma casa. Os olhos dela pareciam brilhar por um instante, mas ainda assim o silêncio permaneceu. Eu me aproximei, na esperança de arrancar algo. Você gosta dessa foto? Quer me contar por quê? Nada. Apenas aquele olhar, profundo e insistente, como se ela estivesse tentando me passar uma mensagem que eu não era capaz de decifrar. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. A imagem de Ana diante das fotos me perseguia. Era como se ela soubesse de algo sobre aquela família que eu não sabia. Como se o silêncio fosse o véu que encobria um segredo. Passei a reparar em detalhes estranhos. Quando a casa estava em silêncio absoluto, às vezes escutava leves batidas, como se alguém arranhasse a madeira da escada. Outras vezes, ao entrar no quarto dela, percebia os desenhos se multiplicando. Escadas que não levavam a lugar nenhum, janelas pretas, rostos sem boca. Eu tentava me convencer de que eram apenas coincidências, produtos da minha imaginação cansada. Mas havia algo mais. Cada noite aumentava a minha sensação de estar sendo observada. Não apenas por Ana, mas por algo além dela. Algo que vivia dentro daquele silêncio, e que agora começava a respirar dentro de mim também. A quarta noite começou como as outras. Eu já estava exausta, tomada por aquela rotina silenciosa que se infiltrava em meus ossos. Fiz o jantar, coloquei o prato diante de Ana, e, como sempre, ela comeu em silêncio, com movimentos lentos e meticulosos. Depois do banho, conduzi-a até o quarto, acendi a luminária em formato de lua e desejei-lhe boa noite. Ela deitou-se sem dizer nada, e por um momento, olhando seu rosto imóvel, acreditei que talvez eu fosse enlouquecer se tivesse que viver mais dias assim. Por volta das 10 da noite, sentei-me na sala com uma xícara de chá, tentando distrair minha mente com um livro que não conseguia acompanhar. Foi então que a casa mergulhou em completa escuridão. Um estalo forte ecoou, seguido de um silêncio ainda mais denso que o habitual. A energia havia caído. Meu coração acelerou. Não era incomum acontecer isso no bairro, mas a ausência repentina de luz me trouxe um medo infantil, quase irracional. Procurei às cegas por uma lanterna na gaveta da cozinha, mas tudo o que encontrei foram velas antigas e uma caixa de fósforos. Acendi uma delas, e a chama trêmula iluminou apenas alguns centímetros ao meu redor. Foi nesse instante que ouvi algo. Não era um barulho alto, mas um arrastar de pés descalços pelo corredor. Segurei a vela com força, tentando controlar o tremor das mãos. O som vinha do quarto de Ana. Chamei seu nome, mas o silêncio respondeu. Caminhei até a porta do quarto dela, que estava entreaberta, e a empurrei devagar. A cena me fez gelar por dentro. Ana não estava deitada na cama. Ela estava sentada no chão, bem no centro do quarto, de costas para mim. A vela lançou uma sombra alongada contra a parede, e a visão daquela pequena silhueta imóvel, cercada pela escuridão, foi ao mesmo tempo perturbadora e hipnótica. Ana? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela não se moveu. Continuei me aproximando devagar, e foi então que aconteceu. Sem virar o rosto, em um tom baixo, quase rouco, Ana falou pela primeira vez. Foram apenas 7 palavras. A casa guarda segredos dos seus donos. O ar pareceu desaparecer do quarto. Por um instante, pensei ter imaginado. Mas não,
A voz dela, frágil e carregada de uma gravidade impossível para uma criança, ainda ecoava dentro de mim. A vela tremeu em minha mão. Senti uma onda de frio percorrer minha espinha, como se a própria casa tivesse reagido às palavras dela. Meu coração batia forte demais, e tudo em mim gritava para fugir dali. Mas minhas pernas estavam enraizadas no chão. O que você disse? Perguntei, com a garganta seca. Dessa vez, Ana virou o rosto lentamente em minha direção. Seus olhos refletiam a chama da vela, e por um momento tive a sensação de que não estava olhando para uma criança, mas para alguém muito mais velho, alguém que sabia mais do que deveria. Ela não repetiu. Apenas me observou em silêncio, como se tivesse cumprido uma tarefa. Senti o estômago revirar. Eu estava diante de algo que não compreendia. Não era apenas o choque de ouvir a voz de uma menina que até então jamais havia falado, mas o peso do que ela dissera. Aquela frase carregava um aviso, um segredo enterrado, algo escondido que talvez não fosse para mim descobrir. Ana, do que você está falando? Insisti, a voz falhando. Ela desviou o olhar e fixou-se novamente na parede escura. Como se tivesse se fechado outra vez, voltando ao mundo silencioso de onde havia saído apenas por um instante. Eu fiquei ali, parada, sentindo a vela queimar até quase atingir meus dedos. Quando finalmente a apaguei, deixei o quarto e fechei a porta atrás de mim, o coração ainda disparado. Encostei as costas na parede do corredor e deslizei até o chão, tentando recuperar o fôlego. As 7 palavras ecoavam em minha mente como uma maldição. A casa guarda segredos dos seus donos. Naquela noite, não consegui dormir. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento pela janela, soava como um sussurro vindo das paredes. Olhava ao redor e me perguntava, o que exatamente aquela casa escondia? E por que uma criança silenciosa, que nunca dissera sequer olá, escolhera falar isso para mim, e só para mim? Eu sabia, com uma clareza cortante, que nada seria igual depois daquele momento. O silêncio já não era apenas o fardo de Ana. Agora, era um segredo compartilhado, e eu havia me tornado parte dele. No dia seguinte, acordei com a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite inteira correndo dentro de um pesadelo. Talvez tivesse. Mal consegui pregar os olhos depois de ouvir a voz de Ana. As 7 palavras não paravam de ecoar, repetidas, distorcidas, como se a própria casa as sussurrasse de volta para mim. A casa guarda segredos dos seus donos. Ao levantar-me, decidi enfrentar o assunto de frente. Não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Preparei o café e esperei que Ana aparecesse na cozinha. Ela surgiu com a calma de sempre, os cabelos um pouco desalinhados, os olhos fundos como poços sem fundo. Coloquei uma xícara de leite diante dela, e antes que ela começasse a beber, sentei-me ao seu lado. Ana, ontem à noite você falou comigo. Você se lembra? Ela me olhou com uma neutralidade tão absoluta que me fez duvidar de mim mesma. Nenhum sinal de reconhecimento, nenhum constrangimento. Apenas silêncio. Você disse que a casa guarda segredos. Que segredos são esses? Insisti, a voz embargada. Nada. Só os olhos. Um olhar que parecia me atravessar, que me fazia sentir nua, frágil. Era como se a voz da noite anterior tivesse evaporado, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que existira. Eu tinha ouvido. Eu tinha sentido o peso daquelas palavras. Nos dias que se seguiram, Ana voltou ao seu silêncio impenetrável. Mas algo mudou. Seus desenhos começaram a se transformar. As figuras geométricas deram lugar a imagens mais perturbadoras, silhuetas escuras de pessoas em pé diante da casa, janelas com olhos desenhados, portas entreabertas de onde saíam mãos alongadas. Certa tarde, ela desenhou uma figura que me fez perder o ar. Era uma mulher de cabelos longos, caída ao lado da escada da casa, os olhos riscados em preto. Quem é essa? Perguntei, tremendo, enquanto segurava a folha. Ela apenas apontou para mim. Meu corpo gelou. Larguei o papel sobre a mesa, sem coragem de encarar de novo. Além dos desenhos, havia os gestos. Certa noite, quando eu passava pelo corredor, vi Ana parada diante do retrato antigo dos meus sogros. Ela levantou a mão e passou o dedo sobre o rosto da sogra, depois bateu 2 vezes com a ponta do dedo sobre o peito do sogro, como se quisesse marcar alguma coisa ali. Quando me aproximei, ela simplesmente virou as costas e voltou para o quarto. Cada ação dela parecia carregar um significado oculto, um código que eu não conseguia decifrar.
Comecei a me perguntar se os segredos que ela mencionara estavam ligados àquela família na qual eu ainda era uma estranha. Meus sogros, sempre tão elegantes, tão orgulhosos das viagens, das histórias, o que escondiam? À noite, liguei para Daniel. Precisava compartilhar minha inquietação. Daniel, ela falou comigo. Eu juro, ela falou. Disse que a casa guarda segredos dos seus donos. Ele riu do outro lado da linha, um riso nervoso, curto. Você deve ter sonhado. Ana não fala, nunca falou. Os médicos tentaram de tudo. Você sabe disso. Mas eu ouvi. Minha voz saiu alta, quase um grito. Eu não estou inventando. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Talvez esteja cansada. Eu volto em alguns dias. Tente descansar, por favor. Desliguei o telefone com a sensação de estar completamente sozinha. Não podia esperar a ajuda dele. Não podia confiar em ninguém além de mim mesma. Naquela mesma noite, enquanto guardava os pratos, senti a presença de Ana atrás de mim. Virei-me devagar e a vi parada, segurando outro desenho. Estendeu a folha para mim. Era um retrato da casa, mas dessa vez havia algo diferente. No porão, desenhado em traços vermelhos, ela havia feito uma porta pequena, marcada com símbolos estranhos. Levantei os olhos para ela. O que tem no porão, Ana? Ela não respondeu. Apenas ergueu o dedo indicador e levou aos lábios, num gesto universal de silêncio. O medo me atravessou como uma lâmina. A certeza caiu sobre mim como uma pedra. Eu estava diante de uma verdade perigosa, uma verdade que Ana conhecia, mas que só me revelaria aos poucos, da forma que quisesse. E eu, sem perceber, já estava presa dentro dessa teia. O som da campainha ecoou em uma manhã ensolarada, trazendo com ele um alívio imediato, e, ao mesmo tempo, um novo peso. Abri a porta e encontrei meus sogros sorridentes, bronzeados, carregando malas coloridas e lembranças do Havaí. Pareciam rejuvenescidos pela viagem, como se a vida fosse feita apenas de praias douradas e noites festivas. Como foi cuidar da Ana? Perguntou minha sogra, com aquele tom leve, quase distraído. Ela não deu trabalho, não é? Apertei os lábios, engolindo a resposta que queria dar. Trabalho? A palavra parecia pequena diante do que eu havia vivido. O silêncio sufocante, os desenhos perturbadores, as 7 palavras que ainda me perseguiam nas madrugadas. Mas olhei para o rosto dela, para aquele sorriso confiante, e percebi que não havia espaço para a verdade. Foi tudo bem, respondi, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Eles entraram em casa como se nada fosse estranho, como se o ar ali não estivesse impregnado de segredos. Sentaram-se na sala, abriram as malas para mostrar colares de flores, camisetas estampadas, pequenas lembranças que trouxeram da viagem. Eu observava em silêncio, com a sensação crescente de que havia uma barreira invisível entre nós. Ana, por sua vez, ficou sentada no canto, imóvel. Seus olhos não desgrudavam dos avós, acompanhando cada gesto, cada palavra. Não sorriu, não chorou, não se levantou para abraçá-los. Apenas observava. Pensei em contar. Pensei em repetir para eles as palavras que a menina dissera, mostrar os desenhos, exigir uma explicação. Mas algo dentro de mim me deteve. Talvez fosse medo de não ser acreditada. Talvez fosse a sensação de que, ao revelar o segredo, eu estaria abrindo uma porta que jamais poderia fechar. Então me calei. Enquanto eles riam, contando histórias de mergulhos em águas cristalinas e jantares sob a lua havaiana, eu me sentia uma intrusa. Eu carregava uma verdade que eles ignoravam, ou fingiam ignorar. Antes de se recolherem, olhei para Ana uma última vez. Ela ainda estava no canto da sala, imóvel. Foi então que seus olhos encontraram os meus. Por um instante, vi neles algo que não era apenas infantilidade ou silêncio. Era consciência. Como se me dissesse, sem palavras, ainda não acabou. E naquele momento, compreendi, o segredo permanecia vivo. E eu estava presa a ele. Naquela noite, quando todos já estavam em seus quartos, fiquei sozinha na sala, encarando as fotos antigas sobre o aparador. Os sorrisos congelados, as poses orgulhosas, tudo parecia tão comum, tão banal. Mas eu já não conseguia enxergar apenas imagens inocentes. Cada rosto, cada olhar, parecia esconder camadas de histórias não contadas. As palavras de Ana ainda ecoavam dentro de mim. A casa guarda segredos dos seus donos. Não eram apenas palavras. Eram uma chave, um aviso,
Talvez até uma ameaça. Eu não sabia. Pensei em ir embora, em deixar aquela casa e nunca mais voltar. Mas algo me prendia ali. Talvez fosse a sensação de que já estava envolvida demais. Talvez fosse o olhar de Ana, sempre fixo, sempre carregado de um silêncio que dizia mais do que 1000 vozes. Deitei-me tarde, mas não consegui dormir. Senti a presença do silêncio ao meu redor, viva, pulsante, como se respirasse comigo. No escuro, jurei ouvir um sussurro leve, quase imperceptível, vindo do corredor. E então percebi, não importava o quanto tentasse fugir. O segredo estava comigo agora. E ele não iria embora.